Olá, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do Amazônia Espírita Podcast. Estamos aqui nesse programa de hoje com a convidada Iona. Seja bem-vinda, Iona. Obrigada, Edson. Obrigado, Kalina, o Orlens. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos. Aí, um olá bem grande para todos. Seja bem-vindo, Orlens. Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando esses momentos com vocês. Espero que tenhamos uma boa conversa, uma boa troca. Maravilha. Seja bem-vinda, Kalina. Muito obrigada, Edson. Que alegria estar aqui com todos vocês e vamos ter uma conversa muito alegre e muito acolhedora. Maravilha, né? E para iniciar nossa conversa, não pedir a todos, né, que se prepare nesse momento de fazer uma prece, né, de abertura da nossa atividade. Então, nesse momento, que possamos estar conectados com o alto, com a equipe espiritual, que trabalha em colaboração conosco, nesse propósito de levar a doutrina espírita, seja por meio de um podcast, seja por meio de um encontro estadual, seja também pelos congressos que nós realizamos. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos inspirando e nos servindo como modelo e guia pelo seu Evangelho, como roteiro de amor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em mais uma atividade e que essa atividade, que esse diálogo, tudo aquilo que for colocado sejam úteis para nosso propósito de existência e para o fortalecimento dos nossos princípios e do nosso movimento espírita. Muito obrigado e vamos dando início em mais um podcast. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Bom, então eu vou iniciar aqui com a pergunta, depois eu passo para a Iona. O nosso objetivo hoje é conversar um pouco sobre o planejamento pedagógico do nosso 4º Encontro Estadual de Espiritismo. E aí os nossos amigos Kalina e Orlens, né, desde do ano passado, quando nós estávamos juntos no planejamento pedagógico do Encontro Estadual, no Congresso, né, nós ali naquele momento já iniciamos ali basicamente o início desse processo, né? E eu gostaria que vocês comentassem, né, primeiro a Kalina, depois o Orlens, né, sobre como é que é essa construção, né, de um grande evento já pensando num outro segundo grande evento. Realmente é um processo que vai sendo construído, né, a partir das intuições, das percepções e dos estudos. E para o congresso do ano passado, e assim como para este encontro deste ano, nós percebemos como fonte de inspiração as mensagens dos líderes do movimento espírita, né? As mensagens espirituais que foram trazidas, em particular, do Marechal Rondon e também de outras casas espíritas, né? Então, essas mensagens, elas foram essa fonte que nos guiaram na construção desse projeto pedagógico. Maravilha. Iona. Falando assim em termos de concepção, né, já que vocês são, vamos dizer assim, as cabeças comunicantes, né, com o plano espiritual, como foi pensar e organizar, né, todas essas intuições misturadas com os conhecimentos de vocês e chegar a desenvolver, colocar no papel, né? Porque precisa ter muito discernimento, muita confiança, também assim uma amizade que possa ter aquele diálogo. Conta um pouquinho pra gente aí, Orlens, como foi? Esse é um trabalho, logicamente, que ele é desenvolvido com base no apoio dos dirigentes espirituais, né? Então, tem uma mensagem que eu gosto muito, que é do livro Religião dos Espíritos, que ele fala que a intervenção franca do plano espiritual no plano físico acontece em 3 etapas: aviso, chegada e entendimento.
Então, basicamente, o nosso trabalho é perceber os avisos, que vem através de umas mensagens, que vem através das necessidades que se percebe dos trabalhadores, dos centros espíritas, e a partir daí você vai começando a encontrar uma sintonia, né, para perceber o planejamento espiritual e aí começar o seu trabalho de pesquisa, de busca, para alinhar, né, o evento às necessidades do nosso movimento espírita. Eu tenho outra pergunta. E como é que chegou aí nesse tema? Caminhos do Senhor, o homem em busca de Deus. Muitos avisos. E muitas necessidades. E muitas necessidades, principalmente a minha. Então, nesse processo, nós não nos colocamos fora, né? Nós estamos dentro disso. Então, aquilo que a gente busca também faz parte das nossas necessidades, né? Então, no congresso, que foi realizado no ano passado, o Congresso Espírita do Amazonas, nós começamos essa reflexão, né? Tinham 4 eixos pedagógicos para ser desenvolvido. Um desses era o eixo propagadores, que falava do convite que os Espíritos do Senhor, da mensagem que está no prefácio do Evangelho, convida os homens a tomar da lira, fazer unir suas vozes e propagar de um extremo a outro universo o Evangelho de Jesus. Então, dentro desse processo, a gente foi buscando refletir sobre o nosso papel como propagadores, certo? E nessa questão do caminhar do homem para Deus, a gente encontrou uma sintonia ou uma correlação com uma mensagem do dirigente espiritual Marechal Rondon, cujo título é Caminhos do Senhor, né? Então, a gente refletindo sobre esse movimento de Deus em busca do homem em busca de Deus, a gente começou a perceber a nossa própria caminhada aqui nas terras amazônicas. E a mensagem de Rondon fala isso, né? Que nós fomos convidados a propagar o Evangelho nessa terra. Portanto, o encontro é realizado em Manaus, na Amazônia. Ele não é um encontro realizado em Liverpool, não é um encontro realizado em Miami. Então, ele tem que ter um contexto regional. E aí buscamos refletir sobre o que o Marechal Rondon nos trazia, o preparo que nos é necessário para a gente divulgar o Evangelho, né? Que foi um pedido nosso. Isso é importante, né? Que esse convite de propagar o Evangelho na Amazônia foi uma necessidade nossa, foi um pedido, e que nós aceitamos e que precisamos, portanto, realizá-lo. Mas é um trabalho que não é realizado sozinho, né? Aí vem a questão do encontro, que vai nos convidar a refletir juntos sobre essa caminhada na Amazônia, e aí buscando divulgar o Evangelho. E aí essa caminhada, ela não é dissociada do planejamento divino. Então, por isso, o homem em busca de Deus. Refletir sobre a nossa caminhada na Amazônia também vai nos dar a oportunidade de juntos, nesse momento de confraternização no evento, pensar na nossa caminhada para o Senhor. Então, dando continuidade, né, a essa maravilha, né, que aí eu entendo que a importância do podcast, porque nós vamos para um grande evento e a gente não sabe o que está por trás, né, daquele tema, daquela palestra, daquela estrutura. Carlina, como é construir isso, né? Ou seja, nós vemos, porque é um trabalho realmente de cooperação, né? Ou seja, e de vários ajustes, né? Explica para a gente, para os nossos seguidores aí do podcast, como é esse processo de criação? Como este processo ele se dá nos 2 planos da vida, nós supomos, né? Diz assim o nosso coração, que há primeiramente esse planejamento espiritual, é o que os dirigentes nos falam. Primeiro, tudo na espiritualidade é planejado. Então, a gente fica imaginando como é que isso deve ser lá, né? Então, tem um planejamento, tem um propósito maior, que não está desassociado do nosso plano para o Amazonas e para o Brasil e para o mundo, particularmente no momento em que nós vivemos. Esse momento de transição planetária, esse momento de desafios próprios para o contexto que cada um de nós precisamos ter de vivência e de aprendizado. Então, esse planejamento ele está associado a tudo isso. Então, nós percebemos que durante a preparação da estrutura pedagógica, né, para o congresso,
como você já falou inicialmente, nós começamos a perceber que havia uma continuidade. É como se a espiritualidade tivesse um objetivo claro ali à frente, né, a médio e a longo prazo, e eles fossem decompondo esses objetivos em momentos pontuais, e a cada evento que o movimento espírita vai realizando, parte deste planejamento é cumprido. Né? Então nós conseguimos ver como se fosse uma história que fosse contada, e a cada etapa nós vamos então recebendo, né, todos que participam são médiuns inspirados também, e vão conseguindo contribuir, fazendo, a gente brinca, chama de download, né? Vai fazendo um download desse planejamento. Esse, pelo menos, é o propósito, né? Que seja feita à vontade da espiritualidade a nos inspirar. Então, esse processo de submissão, de estar atento às intuições, de perceber que é um grupo, né? Quando o grupo colabora, as chances de esse download ser mais perfeito são maiores também. Essas chances aumentam. Então, ficamos atentos, né? E encantados, tentando perceber como isso se dá nos dois planos. E é este encanto, né? Então, não sei bem se respondi a tua pergunta, se faltou alguma parte, me esclarece aí. Essa palavra, essa fala da Karina é bem interessante, né? Quando ela fala que tudo é planejado, né? E o que os dirigentes nos falam é que tudo é minuciosamente planejado. E aí, se nós formos pensar como que uma obra surge, como que um evento surge, né? Em outros momentos, a gente já chegou a estudar sobre o processo de formulação do planejamento do envio de um livro, de uma obra mediúnica, né? Então, nesse mistério, ele é muito próximo do que a gente fazer um download para um evento, para qualquer ação que vise o bem. E eles nos dizem que existe um conjunto de benefícios para um conjunto de beneficiados. Então, desde aqueles que vão estar apoiando no plano espiritual, aqueles que vão estar participando do evento, não é só a equipe pedagógica, a equipe administrativa, tem a equipe de arte, tem uma série de equipes que estão trabalhando juntos, todos eles, né? Congressistas, todos eles partem, né, dessa questão de benefícios que vão chegar a eles para serem beneficiados, né? E tudo isso é minuciosamente planejado, né, para que a gente então encontre as respostas para a nossa necessidade. Por isso, a importância do movimento espírita estar nesse evento. Quando todos se unem nesse propósito de fazer o bem, nós conseguimos construir uma psicosfera bem diferenciada, onde os nossos amigos espirituais vão ter mais facilidade, nossos anjos da guarda, né, como dizem, a chegar próximo de nós e propor reflexões que podem fazer sentido e vão fazer sentido para o resto de nossa existência. Então, a importância de criar esse evento nessa parceria, né, com os dois planos da vida, e a importância do movimento participar. Nós vamos estar em setembro lá, é um feriado, né, que muitas pessoas podem se organizar para participar, né, com antecedência. E nessa fala eu queria sensibilizar para que as pessoas se deem essa oportunidade de participar, se dê essa oportunidade de refletir, porque a gente está falando de questões existenciais, não são questões passageiras, né? O evento ele foi planejado para trazer aquela água límpida, né, para que nós possamos saciar nossa sede de amor, nossa sede de orientação. Então, tudo está sendo muito bem planejado e executado para que o movimento espírita, os estudantes, os trabalhadores, aqueles que simpatizam com a doutrina espírita, que queiram buscar essa caminhada do Senhor à luz da doutrina espírita, possam participar e ter esse contributo, né, do que realmente necessitam para atender suas necessidades. Eu ia até perguntar para você, então o encontro ele também é importante, não para a gente também só olharmos para nós, mas para o nosso fazer espírita dentro da nossa comunidade, né? A partir do momento que a gente escolheu essa fileira para o trabalho, é importante a gente se reunir para que a gente possa pensar, refletir, estudar sobre isso. O planejamento pedagógico ele conta uma história. E a história começa a gente refletindo sobre o compromisso individual. O que eu estou fazendo?
como ele está aliado ao planejamento divino nessas terras. A partir do momento que a gente começa a se apropriar disso, a buscar entender isso, a gente começa a entender também a nossa ação coletiva. Aí a gente vai passar para refletir como é que nós estamos agindo nas nossas casas espíritas, como nós estamos agindo nos nossos lares, né, no ambiente social, como nós estamos atuando no papel de líderes, porque cada um é líder dentro da sua própria administração, né? E como nós conjuntamente, que aí é o fechamento do evento, como nós conjuntamente estamos construindo o planejamento divino por meio desses compromissos individuais e coletivos, né? Excelente. Orlens, estava olhando aqui o Paulo Estevam, né, que está aqui como divulgação, e logo no início ali, na introdução, Emmanuel fala exatamente desse trabalho de cooperação entre os dois planos, chegando ao ápice de falar que sem cooperação não existiria amor, né? E pelo que vocês estão falando, e eu também já tive a oportunidade de trabalhar com vocês no planejamento anterior, que realmente funciona dessa forma, né? Ou seja, essa cooperação entre a equipe espiritual e a equipe que está aqui encarnada. Eu lembro até no evento anterior, que nós até pensamos num vídeo ali do Carlos Teodoro conversando com o Rondon, né, o Marechal Rondon, e ficou maravilhoso o vídeo, exatamente nesse eixo que era dos propagadores, que viria dar base para o encontro estadual, né, de espiritismo. E vendo vocês falar, né, me veio à mente algo que eu falei para os dirigentes. Eu gostaria exatamente que vocês tocassem nesse ponto, da importância deste evento, não por causa somente das palestras, né, mas porque ele é um planejamento espiritual, especificamente no caso do encontro estadual, para os trabalhadores espíritas, né? Então todo o evento, e aí vocês vão exatamente falar sobre isso, ele é planejado com este olhar do trabalhador espírita, né? Considerando o amparo da equipe espiritual para este evento. Nós tivemos já 2 eventos, né? Um em Itacoatiara, em abril, e o em maio, lá em Manacapuru. E nos 2, a equipe espiritual se fez presente. Até aqueles que não são sensitivos, né, perceberam a presença da equipe espiritual. Ali começar ali por esses que nós já citamos, né? Carlos Teodoro, Rondon, Marechal Leonardo, né? Leonardo Malcher, Bezerra de Menezes, né? E tantas outras entidades que estão ali. Eu entendo que demonstrando a importância deste evento para nós que estamos aqui na Amazônia, né? E exatamente isso que eu gostaria que vocês falassem, né? O Orlens e a Kalina, né? Da importância que é este evento, né? Para os espíritas. Porque muitas vezes falam, não, mas essas pessoas que estão falando, eu posso ir ali no centro espírita, ou ver... Mas é diferente um evento dessa estrutura para uma palestra de uma casa espírita. Então, qual é essa diferença, né? Porque vale a pena eu ir para um evento dessa característica? Tem um exemplo, a partir da experiência que nós já tivemos, né? Dos 2 encontros no interior, que é a capacidade que só a espiritualidade poderia ter de, nas palestras ou nas rodas de conversa, ou até mesmo naqueles momentos de confraternização, de convivência, né? Tocar no coração de cada um individualmente e trazer reflexões que a pessoa diz assim, não é? Para expressar esse sentimento de como foi essa experiência. Ela diz assim, para o palestrante, como eu testemunhei, e ela fala para o palestrante, mas como você sabia o que eu estava pensando? Como você sabia das minhas necessidades? Você estava falando, era para mim. E aí o próximo da fila dizia a mesma coisa, né? Não, era para mim que ele estava falando. Como assim? Como você sabe o que é que eu estava precisando ouvir? Era isso que eu estava precisando ouvir, né? Então, esta capacidade de... me lembra aquela passagem que fala que Deus nos conhece pelo nome.
é algo de muito amor, é algo muito pessoal, é algo único da nossa relação, né, com Deus. E a espiritualidade, com os recursos que ela tem, em particular os nossos anjos da guarda, que nos conhece intimamente, conhece qual é o objetivo desta encarnação, porque estamos aqui nas terras amazônicas e não em qualquer outro lugar, como o Orlins enfatizou. Por que aqui? Por que espírita? Né? Por que com esta família e não com outra? Né? Por que trabalho e atuo nesta área? Então, todas essas características dessa estrutura pedagógica para cada uma das nossas encarnações enquanto coletividade, que expressa também as características do nosso grupo espiritual, né? Elas são amplamente conhecidas da espiritualidade. E nesses encontros, como o Orlins relatou, que não se dá apenas, é um evento que se dê no campo material, ele se dá também no campo espiritual. E aí imagina os recursos magnéticos, os recursos espirituais provenientes desses sentimentos que estão sendo construídos já há algum tempo e se aglomerando, né? E tudo que essa espiritualidade pode concretizar a nível de amorosidade, de consolo, de alívio, de esclarecimento, de entendimento para cada um de nós. Então é um motivo realmente muito encantador de nós irmos vivenciar, termos a nossa própria experiência e, a partir daí, concluirmos. Isso mesmo, o potencial da realização, quando a gente alinha com o planejamento espiritual, ele é enorme, né? A gente vê nas nossas casas espíritas, quando a gente começa a fazer alguma iniciativa e a coisa não vai para frente, a gente percebe logo que não tinha ressonância no plano espiritual. Aí quando a gente se alinha, a coisa parece que multiplica de uma forma. Flui, né? Vai fluir. Então, quando a gente fala de planejamento pedagógico, é isso. A gente partir desse alinhamento para que, então, os dois planos da vida trabalhem juntos para que essa realização realmente seja significativa para todos nós que estamos participando, trabalhadores, os confraternistas, todos, e os simpatizantes, né? Muitas vezes, nessas equipes de realização, não são todos espíritas, né? Tem algumas pessoas que são contratadas, de equipe técnica e tal, e a gente vê como eles se transformam também durante o evento. Então, é um conjunto de benefícios para um conjunto de beneficiados. Não há uma só pessoa que esteja participando de um evento desse que não tenha como receber o seu benefício. Então, realmente é uma oportunidade muito grande para nós, porque planejamento alinhado com o plano espiritual potencializa as realizações. E quem sabe, participando desse evento, muitas coisas que a gente hoje, de forma isolada, na nossa casa espírita ou em alguma outra instituição benemerente, a gente pode conseguir encontrar uma conversa. Vocês sabem que durante os intervalos, né, durante os momentos de conversa, vem um trabalhador, encosta com outro, estou com essa dificuldade, mas isso eu já passei na minha casa espírita. Quem sabe se tu fizer isso, quer que eu te ajude? E aí a gente começa o processo de unificação, que é a união primeiro, né? E a gente troca experiências, os palestrantes vão vir para trocar experiência, aí não vão falar de teoria, né? Eles vão falar de vivência do Cristo. Cristãos são aqueles que seguem o Cristo. Então, eles vão falar de vivências. E isso vai ser significativo para nós. Né? Vai ser importante para o alinhamento da nossa caminhada aqui nessas terras. Certo. O Edson falou sobre a questão dos polos, né? Que aconteceu em Itacoatiara e aconteceu em Manacapuru. Conta pra gente como aconteceu, como iniciou essa ideia, essa intuição de que o encontro que antes era realizado só no polo principal, vamos dizer assim, Manaus, né, a capital, surgiu essa necessidade de se expandir, né, indo para interiores como Manacapuru, Itacoatiara. Como se deu, né, essa abrangência? O que isso significa dentro do projeto pedagógico para o encontro estadual? Isso é uma ideia que já foi percebida já há algum tempo por meio da Caravana Amazonense da Fraternidade, né? Então, em determinado momento, nós refletimos como que todo esse movimento que a gente tinha na capital poderia chegar ao interior. E aí fomos pensando em estratégias.
quais são as localidades que poderiam, por exemplo, servir de um polo de atuação e daquele polo disseminar por os arredores, né? E essa ideia já vinha há muito tempo, né, Edson? Sim, sim. Vinha há muito tempo que vinha assim, nos convidando a realizar isso. Então a caravana foi em vários locais e chegou o momento, que eu creio que com o encontro a gente consolidar essa ideia de levar, né, os eventos para os polos. Não que tenhamos só esses polos, mas nós exercitamos, digamos, nessa realização, dois polos. Por eles, dois polos, né? E foi interessante que o planejamento pedagógico para cada um foi diferente, porque as necessidades de cada região são diferentes. Então a gente tinha um esqueleto e a partir da escuta... Cardápio. Menu. E a partir da escuta, né, que fizemos, diálogos com os trabalhadores de cada polo, eles foram dizendo qual era a necessidade. E aí o planejamento foi se adaptando para eles. Fizemos o Itacoatiara, que tinha uma necessidade muito específica. Em Manacapuru era uma outra realidade do movimento espírita que foi adaptado. E para Manaus nós pegamos essas duas experiências, dissemos, essas duas experiências elas foram laboratórios importantes porque também representam a diversidade do movimento espírita aqui da capital. E a partir daí, né, a gente construiu esse planejamento para Manaus. É aquela história, aviso, né, chegada e entendimento. Então tivemos muitos avisos nessas realizações. E mais do que isso, a oportunidade de conviver com esses irmãos. Sim. A oportunidade de troca, a oportunidade de estreitar laços, que isso é o mais importante. Sim. E aí eu queria só adicionar, né, isso que o Orlens comentou, que o Orlens era da equipe de organização da caravana, né, Orlens? Uhum. Quando a gente pensou essa questão dos polos, tanto é que nós transformamos, na época, um evento chamado CONEAN no primeiro encontro estadual. E o primeiro encontro estadual, o planejamento pedagógico foi exatamente falar de espiritismo, né, a começar do cristianismo e chegando no Amazonas, né? O último eixo era o Amazonas, né? Então a gente fez esse movimento porque nós percebemos que o trabalho da caravana no interior estava levando algo de entendimento do movimento espírita muito mais forte do que na capital. Então a gente pensou, vamos trazer essa realidade para a capital. E aí nós trouxemos nossos amigos do interior para participar desse grande evento, que foi o primeiro encontro estadual, né, que aconteceu lá no Plaza, e realmente foi fantástico. E aí, como o Orlens falou, a gente pensou, vamos para os polos, e nós planejamos. Nós planejamos ia ser em Tabatinga, né, o primeiro, e o segundo seria em Itacoatiara, né? E aí nós planejamos... Estava tudo certo, o pessoal de Tabatinga já tinha reservado o local, nós já tínhamos comprado nossas passagens. O Evangelho Sem Fronteiras. O Evangelho Sem Fronteiras, que foi sugerido pelos nossos amigos de Tabatinga, porque ali é a Tríplice Fronteira, então era o Evangelho Sem Fronteira, e o planejamento estava caminhando, e aí veio a pandemia, e nós tivemos que parar esse projeto, aguardar o retorno dos eventos presenciais. E agora a gente retorna, né, com esse projeto de voltar para os polos, né? E o interessante, né, passando a palavra para a Kalina, como o Orlens falou, cada sede foi pensada para a sede, né? Apesar de ter um planejamento macro, a execução ela foi pensando na sede, naqueles trabalhadores que lá estariam, né? Naquela comunidade. Eu até comentei na reunião de dirigentes que nós transmitimos as palestras, mas para quem esteve presente nas duas sedes, não existe nada que consiga transmitir o sentimento, né? Aquela emoção de vivenciar aquilo, né? A percepção do outro emocionado com o desenvolvimento da palestra, né, como a Kalina falou, e depois os relatos, né? Eu conversava com uma amiga lá de Itacoatiara, a Kátia, na reunião de dirigentes do interior, que ela falava como foi importante este evento lá em Itacoatiara, por vários motivos. Primeiro, que foi um cuidado com
aquele município, né? Eles receberam feedback da equipe espiritual sobre isso, né? Sobre a importância de estarmos lá. Foi um verdadeiro tratamento espiritual coletivo para aquela cidade. Segundo, muitos trabalhadores que estavam afastados retornaram para casa, né? Porque eles se engajaram naquele projeto, né? E eles retornaram e estão hoje de novo trabalhando naquela casa. Terceiro, pessoas que não conheciam a doutrina espírita tiveram a oportunidade de participar do evento, de ouvir, de sentir o evento, de ver como é que é a doutrina espírita falando do Evangelho de Jesus. Kalina, e a sua experiência diante desses dois eventos? Porque ainda vem um terceiro aí, né? Que o Wally já falou, olha, não perca o terceiro. Mas até agora, desses dois eventos, né? A tua experiência tanto do lado de planejamento como vendo a execução disso, né? Porque é um sentimento de gratidão, né? Você vê o evento que você planejou sendo executado e depois as pessoas sendo tocadas, né, por esse planejamento, por essa execução que é de todos nós, né? Sim. Eu me lembro que essa ideia de nós irmos beber na fonte das mensagens dos dirigentes, né? Ela passou por uma parte do texto do Rondon, onde ele dizia assim que nós fôssemos buscar Os terrenos do coração. E também o que havia em comum, né, entre as mensagens. Controle universal. Isso. Aí ele dizia... Sigam Kardec. Sigam Kardec, olha, o que é que está sendo dito, né? Para mim, em particular, parecia que soava assim. O que está sendo dito numa casa, na federação, isso, né? O que é que está sendo dito? Então, veja o que há em comum e veja que tem aí como se fosse assim, o sinal. Qual é a etapa? Aviso. Aviso. Tem os avisos aí, né? E desde aí já foi muito encantador, porque, como você pediu um relato pessoal, eu necessito de sentir mais fortemente a presença espiritual para robustecer minha fé. Então, é claro que, e seguindo esses sinais e vendo que fluía, eu consigo, através disso, para mim faz sentido, de também perceber com mais clareza a espiritualidade naquela atividade, mas, sem dúvida nenhuma, na minha própria vida. Então, eu acho que o primeiro ponto seria esse, né? Esse salutar e alegre encontro de que não estou só, de que ninguém está só, de que eles nos amam, de que eles zelam por nós, estão dedicados a tornar este período da nossa existência profícuo, exitoso. E aí eu entro no segundo ponto, que é a alegria da convivência. Porque talvez o convite que a Covid nos trouxe é de irmos, né, primeiro de percebermos que as nossas casas espíritas, né, quando nós não tínhamos para onde ir na pandemia, ela continuava dentro de nós. Então, que a casa espírita não era o tijolo, não era a parede, não era a sala. Então, tivemos que aprender isto, né, com uma certa carga de deconstrução de sofrimento, inclusive. Mas talvez a partir disso nós tenhamos entendido que precisávamos também sair um pouco dos muros, irmos além, né, buscar essa confraternização que primeiro nos fortalece. Então, estar em Manacapuru, estar em Taquatiara, foi momentos assim de muita alegria, de descobrir pessoas, identificar similaridades, de entender isso que o Orlando falou sobre buscas similares, apoio, a alegria do abraço, a alegria, né? É indescritível, Edson, é indescritível. Então, lembro a todos, né, que ainda estão em dúvida o que é que vamos fazer com esse feriado aí perfeito de 5, 6 e 7 de setembro, né? Que é a água viva.
que é aquela água que alimenta, que fortifica, que nos traz clareza sobre o real motivo de estarmos aqui encarnados, né? De realizarmos com alegria, com leveza. Então, foi isso, foi a proximidade da equipe espiritual, para resumir, para robustecer minha fé e caminhar mais serena, mais tranquila, em tempos de tantos desafios, e a alegria da convivência. Ótimo. Verdade. É muito importante o que a Karina está falando, porque de repente a gente convidando, assim de forma mais efusiva, pode ter alguma outra ideia que não o que a gente quer realmente realizar. A doutrina espírita, ela não faz proselitismo, certo? Então, tudo que a gente está realizando é fruto do amor ao próximo. A gente busca realizar isso em prol dos nossos irmãos e de nós mesmos, logicamente. Então, esse é um evento, como todas as realizações que fazemos em nossas casas espíritas, que precisam ser baseadas no amor ao próximo. Por isso, em determinado momento desse evento, no planejamento pedagógico, nós vamos conversar sobre o nosso fazer, a forma e a essência. Nossas casas espíritas, elas são movimentadas por um conjunto de trabalhadores voluntários, certo? Que estão lá pela necessidade de servir ao próximo, certo? E Lucas, quando cunhou o nome de cristãos, né, que antes os cristãos eram chamados de homens do caminho, e tal, disse, precisa ter um nome mais adequado, né? Cristãos são aqueles que seguem o Cristo. Juro. Então, seguir o Cristo significa... Está aqui nessa obra aqui. Exatamente. Seguir o Cristo significa seguir o Evangelho, né? Então, a gente faz isso por amor ao próximo, porque isso dá sentido para as nossas próprias existências. Então, é uma alegria muito grande participar do evento desse, né? Participar, seja como for, seja recebendo as pessoas, seja trabalhando na comunicação, trabalhando no apoio, na livraria, no planejamento pedagógico, nas palestras, no cerimonial, né? Onde quer que seja. É uma oportunidade muito grande de confraternização, de troca de experiências, de troca de sentimentos, né? Então, se você acha que um tema ou outro não está legal para você, vá para se confraternizar, vá para ter essa oportunidade do encontro, né? Sim, Perfeito. é verdade. Eu ia até perguntar antes, né, mas o Edson já perguntou justamente isso, né? Qual é o sentimento de vocês fazer parte disso, né? Primeiro, a mensagem ela tem que acontecer em nós, né? Como você falou, é um trabalho voluntário, é um trabalho para o Cristo, né? E como é essa percepção de vocês dentro desse fazer, né? Aí ela já falou você também falou, né? Então, assim, a gente chama a comunidade para fazer parte desse processo. Então, hoje eles estão tendo também uma oportunidade de vivenciar essas emoções das construções mínimas, né? Desde aquele primeiro encontro, de se pensar no evento como um todo. Aí chama as equipes, divide os trabalhos. Lá é o resultado final, mas que o programa aqui, ele acaba oferecendo como foi esse início, né? Para que eles possam se sentir mais... Isso, para que eles possam se sentir também queridos, porque tudo é feito para eles, para nós, porque é uma grande comunhão ali de cristãos, né? De pessoas que querem se desenvolver, que querem melhorar, que possuem uma missão. Não uma missão de levar o outro para Cristo, mas de se levar para Cristo, né? O homem em busca de Deus. Essa caminhada é muito individual, mas ela não é solitária, né? Sim. Então, no eventos como esse, a gente busca exercitar aquilo que para mim é um valor enorme, uma virtude enorme, que é a solidariedade. No Evangelho, segundo o Espiritismo, é dito que Deus abençoa a solidariedade. Então, nenhuma obra que tenha parte com Deus é realizada se não for com base na solidariedade. E essa solidariedade considera que cada um de nós tem um papel útil na obra. E que cada um de nós, dentro desse exercício de pôr em prática a sua utilidade, complementa o outro. Porque não há quem consiga fazer tudo. No livro do Espírito de Lei de Sociedade fala muito bem isso. O que um não faz, o outro fará. Então, estar nesse ambiente é estar imerso numa criação de Deus,
que não tem parede, que não tem, né, estruturas, mas ela é construída no campo do nosso sentimento. Se vivenciar isso, é sentir, né, é um prelúdio daquilo que a gente vai sentir nos mundos mais avançados. No encerramento lá do evento que nós tivemos em Manacapuru, todos nós estávamos muito alegres, né? Sim. Por causa daquele envolvimento que estávamos lá, da gratuidade que cada um se oferecia para o outro, e eu refleti naquele momento dizendo, olha, que bom se a gente conseguisse levar para fora desse evento tudo isso que nós estamos sentindo, toda essa gratuidade, o exercício da gratuidade que vai nos levar num padrão vibratório muito maior, né? Entretanto, nós ainda em processo de evolução não conseguimos fazer isso sempre. Mas quando estamos juntos, impulsionados um pelo outro, a gente consegue. Né? Então, se nós estivermos mais próximos desses movimentos, né, de obra do Cristo, né, de propagação do Evangelho, mais nós teremos condições de sentir esse ambiente, mais nos sentiremos alimentados para continuar a nossa caminhada em busca de Deus. Sim. Perfeito, Orles. Um evento como este, né, são muitas emoções, né? Primeiro a emoção de estar próximo, né? Ou seja, de construir juntos, de nos divertirmos, né? Porque não é uma atividade pesada, né? Muito pelo contrário, é uma atividade prazerosa. Que é solidário. Solidária, exatamente. Ou seja, a gente está alegre, né? Muitas brincadeiras, muitos bullying não. Muitos lanches. Muitas brincadeiras, muitos abraços, muitas emoções, né? Inclusive, eu estava pensando nisso. Quando você estava falando, eu fui lembrando do todo, da nossa ida, das brincadeiras, né, dos almoços, depois lá no trabalho todo mundo fazendo, aí depois foi realizado, graças a Deus. Exato. Então isso é muito bom e importante, é isso que vai guardando na nossa alma. O evento, como o Orles falou, e a Kalina, né, é um evento de união. Né? Então, se é de união, não tem como não passar por isso, né? O reencontro, né? A ajuda. Eu lembro que quando nós executamos o primeiro, que foi Itacoatiara, e o segundo em Manacapuru, e os nossos amigos de Manacapuru estavam muito receosos como fazer, e o pessoal de Itacoatiara se colocaram 100% disponível, abraçaram o evento, foram para Manacapuru, né, de Itacoatiara, com exatamente nesse propósito de fortalecimento, né? Ou seja, nós já aprendemos como fazer, então nós vamos aqui ajudar vocês. E isso é muito bom, né, para o nosso movimento espírita. E uma outra coisa também que eu só gostaria de falar mais um pouco, porque o nosso tempo já está chegando ali no final, né? Já passou rápido, né? Nem precisou de Abil, né? A questão de algo que foi, no meu entendimento, foi muito bom, e eu gostaria que vocês comentassem, que foi as rodas de conversa, né? Ou seja, nós tivemos ali duas palestras e a roda de conversa, onde aqueles que estavam participando tiveram a oportunidade de esclarecimento, né? De adentrar algo que ficou um pouco na dúvida, ou algo que fosse aprofundado. E eu acredito que isso foi um acerto, né? Porque isso funcionou muito bem em Itacoatiara e Manacapuru, né? E Manaus também vai ter as rodas de conversa, né? Então eu gostaria que vocês falassem sobre essa roda de conversa, né? Como foi pensado e como foi executado as rodas de conversa. Tá olhando para mim, primeiro eu, né? As damas. A roda de conversa é um espaço fundamental, porque aí coloca no protagonismo do evento o próprio participante, e isso é maravilhoso, né? Tanto no sentido de trazer um esclarecimento para alguma situação pontual que talvez não tenha sido entendida, né, para ser um espaço de confirmação, de esclarecimento. E há aquela dúvida de um, né, o esclarecimento de um pode ser o esclarecimento de outro. Né? E também é uma oportunidade para as pessoas que já palestraram complementar o tempo, trazer aspectos
que talvez na fala, por causa do tempo, afinal de contas tem que se restringir no horário, eles não tiveram oportunidade de aprofundar. E aí é legal porque esta metodologia, ela vai exatamente ao encontro das necessidades. Como o Orlens falou, né? Um conjunto de benefícios para um conjunto de beneficiários. Aí sim, se dá esse link absoluto. A parte, eu diria, da metodologia assim, mais exata, né? Porque fala diretamente a cada um. A cada um vai poder se expressar. Então é um momento assim muito grato. E em particular, vou deixar espaço para o Orlens falar, mas só para dizer algo que me chamou muita atenção, é sobre os simpatizantes da doutrina, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim, o que levaria alguém que não é espírita, né, a querer participar de um evento como esse? Então, muitas vezes, esta pessoa que tem essa ânsia, ela pode estar vivenciando uma situação sobre a mediunidade, sobre uma questão de reflexão existencial, algo que ela já talvez tenha feito buscas em outras religiões ou de outras maneiras e não conseguiu uma resposta que a tranquilizasse. E foi isso que nós vimos, por exemplo, em Manacapuru. Através da oportunidade da roda de conversa, a pessoa então pede esclarecimentos sobre o fato dela estar tendo percepções além da matéria, né? E que isso trazia muita inquietação, afinal de contas, a contribuição do espiritismo sobre o entendimento da mediunidade tirou, né, dos hospitais psiquiátricos um grande número. Então, uma das bênçãos, né, do trabalho que Kardec desenvolveu ao codificar a doutrina. Então, naquele momento, mesmo que ela não se vincule posteriormente ao espiritismo, que não é o propósito necessariamente de uma adesão. Sim, sim. O Orlens falou, não é para fazer proselitismo, né? Mas aí ela pode receber uma orientação, um esclarecimento para poder acolher aquela manifestação que muitas das vezes está tirando assim a própria sanidade, né? O próprio equilíbrio. Então era esse aspecto que eu queria destacar sobre as pessoas que têm a curiosidade, podem estar ouvindo neste momento o podcast, podem estar pensando assim, mas será que eu vou? Talvez eu prefira não ir, eu prefira ouvir pela internet, é mais cômodo. Nós queríamos destacar aqui que ela estaria abrindo mão de uma oportunidade de protagonismo, de ela própria modelar a estratégia pedagógica e fazer uma contribuição direta para o coletivo, assim como para si própria. Eu lembrei, Carlina, né, antes de o Orlens comentar, de um caso que me chamou a atenção, de uma senhora que estava acompanhando pela internet. Porque como estávamos transmitindo, por que ela estava acompanhando pela internet? Porque ela estava num tratamento muito doloroso de câncer. E era a forma que ela tinha de acompanhar. E a internet caiu na cidade, né? Nós continuamos a transmissão porque nós estávamos transmitindo pela Starlink, nós levamos, né? Mas lá na cidade não tinha internet, né? E ela falou para a filha dela, eu preciso ir para o evento. Eu quero ver como é que isso vai se desdobrar. E ela foi a si mesmo, né, daquela situação, né, dolorida, né? E saiu de lá maravilhada, né? Exatamente isso que você está falando, ou seja, esse evento ele é para todos, né? Ou seja, é um cuidado que a espiritualidade tem, né, com todos nós, com aquela população que estava ali participando, né? Então isso me chamou a atenção, né? E você falando me veio à mente, né? Sim. Sobre esse caso bem interessante. Isso rememora o início do espiritismo nas terras amazônicas, né? Nos anais aí da história conta que esse movimento espírita começou de uma curiosidade de Bernardo quando ouviu um jornal, notícias sobre o espiritismo na França. E aí ele mandou buscar os livros e começou então a história, né? Então, nesses eventos, a gente tem a oportunidade também, como o evento não acontece nas casas espíritas, tem a oportunidade de também divulgar o trabalho das casas espíritas, o horário que funciona. Se as pessoas quiserem depois, né,
continuar essas reflexões, elas podem ser acolhidas nos centros espíritas, né? Então, voltando à questão da roda de conversa, para mim, ela funciona como uma estratégia onde o palestrante sai do púlpito e vai ter com as pessoas e ficar disponível para elas, para que elas possam perguntar aquilo que não foi possível ser esclarecido naquele momento. Então é um momento olho no olho, é como se ele estivesse ali cara a cara com cada um e dizer, estou disponível para ajudar no esclarecimento no que eu puder, né, que você precisa. Então é um momento de aproximação. Aí as pessoas se sentem mais à vontade para perguntar, né, para abrir o coração, para falar. Então é um momento muito importante porque causa essa aproximação, né? Ele está respondendo uma pergunta minha, não é uma coisa genérica, né? Eu estou particularizando o meu diálogo com o palestrante. Sim. Então é uma estratégia muito importante para que as pessoas se sintam incluídas, né, no evento. Mas daí tem um desafio para quem recebe as perguntas e vai tentar 50 sintetizar. perguntas. Para sintetizar em Sim. 5 e imaginar a estratégia de quantos minutos para cada uma. E com certeza é a espiritualidade que está gerenciando esse momento, né, Orlando? Com certeza. Eu ia comentar que pegar na prática individual o que ele refletiu na vida dele sobre a palestra. E aí, quando ele não pergunta mais sobre o tema, ele pergunta sobre o sentimento dele, a sua necessidade dentro daquele assunto. Perfeito. Eu digo isso porque, participando das palestras, a gente vai fazendo essa costura, né? Ele falou isso, cara, é verdade. E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu deixo de fazer? Isso aqui é interessante. Aí a gente começa as nossas reflexões dentro do projeto, né? E as perguntas vêm justamente aí. Me ajuda nisso aqui. Como é que dá para fazer? E aí... O interessante, né, é que nesse processo dessa roda de conversa, os nossos palestrantes, né, da Terra, né, porque é um evento pensado para a Amazônia, né, para o nosso estado. Então, essa roda de conversa é exatamente com esses palestrantes locais. Qual a importância de ter neste evento palestrantes locais? Posso falar? Por favor. São irmãos muito queridos, né, que convivem conosco, sabem das nossas necessidades, sabem dos nossos desafios e se transformam, portanto, em médios por excelência para traduzir, né, aquela mensagem para as nossas necessidades. Então, todos que estão convidados, eles vêm com esse papel de representar as necessidades do coletivo, né, da nossa região. Mas os nossos irmãos que vêm de fora, vêm com um contributo além do que a gente convive, né, que é muito importante também. Todos são semeadores e todos fazem parte da estratégia para a gente alcançar, né, os objetivos do evento. Agora, é muito importante ter esses dois pilares, né? Sim. Aqueles que estão aqui convivendo no movimento espírita e aqueles que vêm com outras contribuições, né? Essa união, essa troca é que faz com que o evento fique bastante rico. Sim, verdade. E como o conjunto de benefícios é para todos, eles também, ou sendo daqui da nossa terra, ou estando morando na nossa terra e vieram de fora também com um propósito. Uma né? nordestina falando de Com nossa terra. sim. Caruaru, gente, Caruaru. de Caruaru para o mundo. Sem dúvida nenhuma. Já perguntastes por quê? Matriculado. Então, sem dúvida nenhuma, mesmo os palestrantes que moram fora do Amazonas, né, ou que não são do Amazonas, eles vão ter também o espaço de reflexão deles, Sim. né? Sim. Porque, apesar de estarem ali, talvez já com uma grande história, né, de tempos de palestras e de contribuição no movimento espírita, são pessoas com necessidades próprias, que vivem momentos próprios e também, né? Eu fico brincando dizendo que o computador de Deus é muito grande, né? Porque ele consegue encaixar todas as necessidades numa história única, num tema único e vai tocar de uma maneira
especial a cada um de nós, a todos, né? Perfeito. Então isso realmente é só a perfeição de Deus. Eu queria só pontuar uma lembrança que eu tive com a Iona. Quando ela falou aqui da questão das perguntas, né? Quando a gente pergunta, está falando do que aquela mensagem tocou na gente, né? E eu lembro uma vez que nós estávamos na Fundação Allan Kardec, eu estava fazendo um evento falando sobre o acolhimento trabalhador, e eu estava falando sobre isso através da música da Marielza Tiscati, A Voz do Coração. Assim que eu terminei de falar, a Iona veio lá comigo, Roland, falou para mim. É sempre assim, né? E quando ela tocou nisso, eu lembrei, veio a imagem desse momento, a gente lá na Fundação Kardec, no teatro, e ela estava na técnica. Ela que estava organizando o som e tudo mais, ela desceu e veio falar. Então, da importância desse olho no olho, né? Sim, sim, com certeza. E aproveitando, né, que nós teremos os nossos momentos artísticos, que eles nos conectam, começam a nos preparar o nosso coração para esse ambiente, né? Então, se for a música, se for o teatro, se for uma dança, o nosso coração começa a ser preparado para que essa mensagem, né, frutifique melhor, né? Então, a arte, né, ela vem com esse intuito. Eu ia até perguntar, né, e aí a arte? Né, como é que ela se envolve nesse meio pedagógico? Mas dá para responder ainda? Dá. Segundo o nosso coordenador, ainda dá. A Iona, que é da equipe de arte, né, da FEA. E realmente o planejamento pedagógico ele deixa já esse link, né, para que a arte venha ali e traga exatamente essa beleza para preparar o coração ou para continuar ali já para outra atividade. Né? Porque antes de você responder, eu participei da preparação, vamos dizer assim, artística dos 2 eventos, né, dos polos. Então, a conversa com os artistas, olha, o tema é esse, né? No caso, foram só músicas, né? Então, a música ela tem que levar nesse contexto, levar essa mensagem, sensibilizar para que o participante ele já esteja apto para o que ele vai receber. O coraçãozinho dele ali já preparado, né? Eu acredito muito no evento fluido, né? Então, todas as partes do evento, elas precisam estar em harmonia, né? Então, desde do cerimonial, a forma como você aborda e traz as mensagens, como você apresenta os palestrantes, como você convida as pessoas a participar, dando o devido valor àquela contribuição. Aí vem a questão dos momentos preparatórios, onde a arte está sempre presente, seja através de uma música, de uma encenação, de uma esquete, né? Seja através de uma declamação, né? uma teatralização de alguma parte, de alguma mensagem, ela precisa estar dentro de um contexto, né? Que atende uma linha mestra de um planejamento pedagógico, né? Como eu falei agora, a gente estava falando de acolhimento do trabalhador. A gente pegou a música que falava disso. Sim. Né? E aí harmoniza. É uma ferramenta pedagógica. Segundo o maestro Rossini, lá no Obras Póstumas, a música é o médium da harmonia. Então, mais facilmente, ela leva a nossa alma e nos prepara para os momentos de reflexão mais profunda. Perfeito. A arte como instrumento de evangelização do Cristo. E, sem dúvida, são momentos que acrescentam e também diversifica a estratégia, o canal, o recurso, o tipo de recurso, né? Então, tem pessoas que ela vai ter mais uma característica de se concentrar mais em alguém falando. Outra, ela já vai conseguir se conectar mais através da música. E aí a gente amplia os recursos desde que todas estejam focadas em contribuir com a história que vai ser contada, mantendo essa harmonia da estrutura pedagógica, mas também favorecendo, como o Orlins falou, a harmonia do ambiente. Porque o que nós entendemos e percebemos como uma música, né, essas ondas sonoras e a amorosidade e a letra, todo esse conjunto, muitas vezes a gente não consegue alcançar como se dá, né, qual o papel dessa música e da arte no plano espiritual. Então, algumas obras relatam
né? Como se dá, como esse recurso é profícuo, é efetivo, porque ele tem uma dimensão espiritual também. Sim, Então a arte realmente é um elemento indispensável. maravilha, felizmente nós estamos chegando já ao final, né, do nosso podcast. Isso é só para que aqueles que estão ainda em dúvida, né, se vale a pena ou não ir para o encontro estadual. Isso é um pouco de como foi construído este evento, né? E aí a gente pede agora as considerações finais de vocês, ou o convite, ou fiquem à vontade aí para fazer a sua fala final diante desse programa que é mais um episódio do nosso podcast. Orlins. A marcha para o Cristo se dá em fileiras. Se todos nós estivermos nessa formação, todos nós chegaremos bem juntos. O problema é quando a gente se afasta da fileira, porque temos que caminhar com os recursos próprios. Então vamos entrar nessa formação juntos na base da solidariedade, da fraternidade, que todos nós chegaremos bem. Não há ninguém que não possa realizar o bem e ninguém que não possa sentir o amor do Cristo em seu coração. Muito obrigado, meu amigo Orlins. Está olhando para a camiseta da Iona aí. Ó. É isso mesmo. o símbolo da caravana. Isso. E para ir para o encontro, não basta levar nada além de você mesmo, não é isso, Orlins? É verdade. Basta levar você mesmo, não esqueça nenhuma parte de você, como você é, e você vai estar preparado para usufruir de todo esse amor de Deus expresso através desse evento espírita, né? Então é com muita alegria, Edson, que a gente está aqui, Iona, tendo essa oportunidade de falar de tantas descobertas, de todo esse processo que se deu, que não foi de agora. Sim. Né? Então nós já estamos tendo vários encontros, isso foi uma construção que levou um tempo, mas todo o tempo foi de alegria, de descobertas, de engrandecimento, de conhecimento e de vivências. Então ela vai continuar no encontro entre o dia 5 e 7, e no ano que vem tem congresso também, então Isso. Segue. Exatamente, o congresso no ano que vem vai ser em homenagem aos 160 anos do Céu e Inferno, né? Ou seja, aí a gente já começa a pensar, já está terminando esse aqui, já começa a pensar no próximo. Qual será a história? Olha aí, ó. É isso mesmo. Iona. Então, eu gostaria de agradecer, né, a Kalina, ao Orlins, ao Edson, né, a todo esse trabalho realizado, tudo que a gente conversou aqui. Eu gostaria de fazer um convite especial para aquele trabalhador que está um pouquinho com o pé atrás, de repente está repensando os seus afazeres espíritas, né? Vá para o encontro. Se encontre, se conecte de novo com a espiritualidade, né? Faça reviver a sua necessidade de por que estar nessa fileira e por que voltar para ela. Então, só vamos, hein? Excelente, Ona. Realmente é um evento imperdível, né? Porque nós participamos de 2 já. Como é bom. Como é bom. Como a gente sai leve, né, com muitas ideias, né, pensando em como ser cada vez melhor, né? Então, ou seja, não perca essa oportunidade, né? É uma grande oportunidade que a equipe espiritual utiliza, né, para fortalecer os nossos laços, né, para cuidar de cada um de nós, de cada trabalhador, né, daqueles que estarão presentes no nosso evento. Então, muito obrigado, Kalina, muito obrigado, Orlins, muito obrigado, Iona, obrigado ao Marco e a Keila, né, da equipe da comunicação, o Marco que cedeu o seu estúdio para fazer a gravação do nosso podcast, e muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso Amazônia Espírita, né, e até o próximo episódio.